Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 9. E o título da mensagem é Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Que diz o seguinte, Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou,
Por que me fizeste assim? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também, aleluia, Pai, louvado seja Deus, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Aleluia, Pai. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia, Pai. Vamos repetir esses dois versículos. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo? Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia, Pai. Vamos repetir esses dois versículos. Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos fazer a nossa meditação exatamente a partir do versículo de número 12. Foi onde nós paramos ontem, mas vou pegar um pouquinho atrás para que nós possamos fazer a ligação
da palavra anterior com a palavra seguinte, né? Que está na mesma carta, tudo no capítulo de número 9, mas na sequência de até onde nós conseguimos meditar para colocar no vídeo, né? O meu vídeo, ele tem um tempo máximo de 33 minutos, né? E eu não consigo fazer essa meditação de um capítulo inteiro, né, para colocar num vídeo só. Porque, graças a Deus, acostumado a pregar na igreja, né, pela misericórdia de Deus e a graça e o poder do Espírito Santo na minha vida, eu consigo fazer uma pregação de cada mensagem aí tranquilamente de 2 horas e meia, para conseguir fazer a mensagem inteira, né? Mas como no YouTube eu só tenho 33 minutos, não dá para ser mais do que isto, né? Então daí eu preciso interromper onde eu parei. E por outro lado até é bom, porque eu não creio que haja irmãos, né, que consiga assistir um vídeo de 2 horas e meia de duração, se assim fosse, né? Mesmo uma live que dura um maior tempo, né? Quando passa de 1 hora, as pessoas começam a ficar já impacientes, né? Então eu acho que meia hora, 33 minutos é um bom tamanho de um vídeo para que as pessoas possam estar ali assistindo, né? Acompanhando, para que possa então ter um tempo razoavelmente que a pessoa não fique enfadada, né? Mas então, irmãos, dando continuação aqui, a liberdade absoluta da graça de Deus, né? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aleluia, Pai. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Ou seja, irmãos, você quer ser filho de Deus? Você quer ter certeza absoluta que você é filho de Deus? Não por força de palavras, mas sim por atos e atitudes, pelas suas ações, né? Você tem que ter o convencimento do Espírito Santo que você verdadeiramente é filho de Deus. Então, é filho, verdadeiramente filho, aquele que obedece e faz a vontade de Deus. Aquele que cumpre as leis, os estatutos e os mandamentos de Deus, né? Aquele que aceita Jesus, que reconhece que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que veio ao mundo, nasceu de uma mulher, concebido no seio do Espírito Santo, viveu até 33 anos de idade, né? 30 anos trabalhando como homem normal em casa, porém não pecou. 30 anos trabalhando como homem normal, como homem comum, porém não pecou, né? Trabalhava e ajudava a cuidar do sustento da família, para ajudar a tratar das suas irmãs, né? Mãe e irmãs, o pai já era falecido, né? A Bíblia não fala quando foi que José faleceu. E aos 30 anos, o Senhor Jesus começou o seu ministério, né? E no final de 3 anos, né? Ele avisou os seus apóstolos, né? Que o Filho do Homem haveria de padecer muito. Indo a Jerusalém, seria entregue na mão dos homens, seria escarnecido, seria morto, seria crucificado, né? Mas ressuscitaria ao 3º dia, né? Então, após esse acontecimento todo, assim aconteceu. E todo aquele que reconhece, que aceita, que recebe, que ouça, e leia, entenda e recebe, aceita e se entrega a sua vida a Cristo, né? Aceita Jesus, desce as águas batismais e vive em perfeita comunhão com Cristo, juntamente na sua igreja, com seus irmãos, né? Após ter sido convertido, transformado, regenerado e liberto, né?
Então daí a pessoa permanece, né? Estes são exatamente chamados e reconhecidos como filho de Deus, é o que fala aqui no versículo, né? Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito mal ou bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Aleluia, Pai. Propósito de Deus na eleição de Abraão, chamado de Abraão e eleição de Isaque e Jacó, né? Filhos, semente benditas do Senhor, né? Descendência de Abraão, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Este foi exatamente o ponto em que nós paramos ontem, né? Eu dizia de Esaú e Jacó, né? Os dois filhos, casal de gêmeos, filhos de Isaque, né? Do qual Isaque com Rebeca, do qual Isaque já idade avançada, já velho, né? Quando Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó, seu irmão mais novo, força de expressão, né? Porque nasceram os dois no mesmo dia, só que Esaú nasceu na frente, né? E Jacó era o menor, de acordo com a ordem de nascimento. Jacó era o menor, porque o primogênito era Esaú, foi o que nasceu primeiro. Então, a bênção da primogenitura que o pai dá ao filho primogênito, por direito de nascença, ela seria feita para Esaú. Jacó teria que, na hora certa, determinada por Deus, dar a bênção da primogenitura a Esaú, para Esaú seguir o seu caminho, para poder seguir ali como primogênito de Isaque, né? E é claro que nós estamos falando aqui no sentido espiritual, porque a promessa foi Deus quem fez, né? E Deus preparou o seu povo, semente bendita do Senhor, para dar frutos para o Senhor, frutos espirituais, né? Evidentemente que nós somos carne e osso, né? Mas nós fomos preparados espiritualmente para receber o Espírito de Deus, para ser um povo seu, um povo separado para Deus, um povo especial, zeloso e de boas obras, que o Senhor quer receber naquele dia, para morar no céu ao seu lado, para render por toda a eternidade louvores e honras e glórias, ou como muitos falam, né? Honras, glórias e louvores, né? Mas a ordem dos fatores não altera o produto, né, irmãos, tá? E daí a gente, para isto, é necessário que nós sejamos preparados, né? Para conduzir uma vida espiritual, né? Em santificação de corpo, alma e espírito, né? Para poder entrar no céu. Porque no céu não entra pecado, né? Ah, irmãos,
mas esse corpo aqui não vai entrar no céu mesmo não, vamos trocar de corpo. Tá bom, irmãos, tá? Mas só que se você tiver com o seu corpo carregado de pecado, você não vai entrar no céu de maneira nenhuma, nem com esse corpo que você tem, nem com o corpo transformado, porque você não será transformada em corpo de anjo. Você que pensa que vai entrar no céu com casca e tudo, da maneira que você imagina, né? Pensa que você vai entrar, né? Se você teve uma vida aqui, uma vida completamente jogada no mundo do pecado, né? Uma vida dissoluta, praticando tudo que não presta, você vai se encontrar com o Senhor Jesus sim naquele dia. Porque a palavra afirma que todo joelho se dobrará diante do Senhor. E o Senhor vai separando, vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo, né? Os bodes serão transformados num corpo de bicho, né? E será lançado junto com Satanás, né? Nas trevas exteriores, no lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, né? Você será transformado sim, dessa forma. Agora, aquele que vive uma vida de santificação, de corpo, alma e espírito, aceitou Jesus, se converteu, foi transformado, né? Convertido, transformado, regenerado e liberto, né? E passou a viver uma vida de santificação, de corpo, alma e espírito, até o fim, né? Você será colocado do lado direito e terá o seu corpo transformado em corpo de anjo, né? E sim, você vai morar no céu ao lado do Senhor Jesus. Então, esta é a promessa de Deus, né? Que Ele cumprirá na vida de cada um, de todos nós, né? Todos nós teremos nosso destino, né? É claro que quem julga é Deus. Você não pode, não estou julgando ninguém não, irmãos. Eu estou só te alertando, te orientando e te mostrando o caminho da salvação, né? Eu estou te alertando, te mostrando o caminho da salvação, para que você ouça, olha, veja e entenda, e pratique, passe a andar nele, né? Para que você também possa ter a mesma certeza que eu tenho de que você entrará no céu e morará ao lado do Senhor Jesus, junto com seus queridos amados irmãos, com nossos corpos transformados em corpos de anjo, né? Pela vida que nós levamos aqui, a Bíblia nos confirma isto, né? A Bíblia nos mostra isto, e o Espírito Santo do Senhor que habita em mim, né, mostra para mim com toda certeza, e eu tenho plena convicção de que tenho o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. E o maior era Esaú, que nasceu primeiro, era o primogênito, e por ordem, né, por ordem legal, ele seria o primogênito. Mas Deus fala na sua palavra, né, que ele usa as coisas loucas, né, para confundir as coisas sábias, ou os sábios, né? Usa as coisas pobres, pequenas e humildes para confundir as coisas grandes e exaltadas, né? E Jacó, como eu dizia ontem, Jacó era filho caseiro, filho que ficava o dia inteiro ali em volta da casa, como se diz na expressão da palavra, na barra da saia da mãe, né? Jacó ficava por ali, né? Eu creio que os dois tinham afazeres, né? Mas Jacó dedicava o tempo todo ali ao serviço da mãe, né? E Esaú fundava para os matos e ia caçar, era caçador de bicho. Esaú chegou um dia com fome em casa fora de horas, né? E Jacó preparava ali uma panela de sopa, né? E essa panela de sopa era a sopa de lentilhas, né? E um legumes gostoso, né? E leguminosa, né? Lentilhas são grãos leguminosas, né? E aí Esaú, com fome, chegou para Jacó e falou: me dá um prato da sua sopa de lentilhas aí. E Jacó, né, orientado já pela sua mãe, né,
porque ficava o tempo todo junto com a mãe. E aí qual é a mãe que não dá bom conselho para o filho, né? A mãe que ama o filho só dá bom conselho para o filho, né? E aí orientada eu creio até, coisa da minha cabeça, que Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, né? Esaú era o mais velho, né? Ele era o primogênito, mas ela já desejava no seu coração que esta bênção fosse dada a Jacó, embora as amava os dois, mas Jacó era um filho especial para Rebeca, né? Então, como todo filho, né, que faz tudo que a mãe pede, né? Está o tempo todo ali em volta da mãe. Mãe, está precisando do quê? Mãe quer isso, mãe quer aquilo. Então a mãe ama todos iguais, mas aquele tem até um carinho especial por aquele, né? Então Jacó era esse menino, né, ao lado do seu irmão e da sua mãe, né? Eram 4 na família, né? Isaac, que já era avançado em idade, já tinha inclusive perdido a vista, e Jacó, Esaú, que era o primogênito, e Jacó era o mais novo, né? E a palavra afirma que a essa altura Isaac já vivia numa cama, né? Já sem vista, né? E ele conhecia os 2 filhos, né? Através do cheiro, o cheiro da roupa e também Esaú era peludo, né? Era homem peludo, homem cheio de pelo, né? Braços, peito, né? E Jacó não era, Jacó era liso, né? E o que a mãe tramou com Jacó para poder enganar Isaac, para Isaac receber a bênção, para Jacó receber a bênção da primogenitude, né? Porque a bênção que o pai dá ao primogênito, né, ele dava, né, ela era o selo de Deus na vida daquele primogênito, né? O amor de Deus estava em todos, o amor do pai estava em todos, mas esse selo da primogenitura, a bênção da primogenitura, era então, sem dúvida, né, ali algo mais, né, estava mais equipado, né? Estava mais equipado o irmão que tinha a bênção da primogenitura, né? É como, numa comparação, um homem desarmado não travar uma luta contra um homem armado, né? Os dois são iguais fisicamente, idade, tudo, né? Mas um está totalmente desarmado e o outro armado, né? Então, vamos fazer uma comparação assim para os irmãos entenderem com clareza, né? A bênção da primogenitura era algo mais na vida do primogênito, né? Então, aquele que recebiam a bênção da primogenitura, ele tinha domínio sobre os outros. Ele mandava e os outros eram obrigados a obedecer, porque era o mais velho, autorizado pelo pai e abençoado pelo pai para poder comandar os demais. Ele falava e os demais obedeciam. Na falta do pai, de uma família dessa forma, família numerosa, ninguém se levanta ou desobedece à ordem do irmão mais velho. O irmão mais velho fala, ele manda e os outros obedecem. Então era assim. E aqui a palavra afirma, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Por quê? Porque Jacó, sendo mais novo, foi ele quem recebeu a bênção da primogenitura, e ele tornou-se senhor, né, não só de Esaú, mas também de todos nós que vivíamos naquela época. Jacó, pela bênção da primogenitura, dada por Deus, determinada por Deus, abençoado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, capacitado por Deus, Jacó tinha domínio sobre todos, como tem até hoje, né? Nós pertencemos às 12 tribos de Jacó, né? Então todos nós somos filhos, Jacó é pai, né? Então nós pertencemos, né? Nós pertencemos uma das tribos de Jacó, mas da qual nós vamos entrar no céu através dessa bênção que Deus concedeu, né? Porque a promessa foi feita a Abraão, Isaac e Jacó, né? E quem foi que fez a promessa? Foi Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai. E quem é que se levanta contra Deus? Quem é que pode alguma coisa contra Deus? Né? Então é simples assim. Então Deus manda e nós obedecemos. Jacó, ele é o nosso pai, né? Jacó é o arrimo da família, de um pai que teve 12 filhos. Jacó, ele é o arrimo da família de um pai que teve 12 filhos.
né? Espiritualmente falando, entraremos no céu através de uma das tribos de Jacó, uma das 12 tribos de Jacó, das 12 tribos de Israel, né? Então, de modo que Jacó, ele é o nosso pai aqui na promessa que Deus fez a toda a humanidade, desde o começo até o fim. Temos que entrar por esta porta chamada Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Jesus é tudo. Ele é a porta, ele é o porteiro, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele mesmo afirmou isso categoricamente. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jacó, né? Ele é o filho da promessa, é o pai das 12 tribos de Israel, da qual os 12 apóstolos, cada um representam, né? Aqui na terra e seguirá no céu, cada um representa uma coluna. São 12 tribos, são 12 apóstolos e 12 colunas da verdadeira igreja de Cristo. Cada apóstolo representa uma coluna da igreja de Cristo. E nós somos descendentes de Jacó, nascido em uma dessas 12 tribos, da qual nós seremos encaminhados para entrar no céu naquele dia tão glorioso, dia de vitórias, dia de bênçãos, gozo e alegria e paz para toda a eternidade, morando junto e ao lado do Senhor Jesus. Feliz, alegre e contente, dando ao Senhor por toda a vida louvores, honras e glórias, né? Honras, glórias e louvores. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?